Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, A Oresteia, de Ésquilo. Bom, antes só um adendo, queria dizer aqui que eu tô postando meus vídeos de maneira meio anárquica, sem muita data e tal, mas a partir de agora que eu vou entrar de férias, graças a Deus, eu vou começar a postar todo domingo certinho, sem falta. Bom, sobre o livro mesmo, pra ser bem sincero, eu não gostei muito dessa edição, as folhas são meio que parece que você tirou um xerox e ela não é muito trabalhada e tal, apesar de que o conteúdo mesmo, a tradução, as notas, as referências, tá tudo muito certinho, tá tudo muito bom aqui. Mas a edição física mesmo, o jeito que ela é apresentada aqui, eu não curti muito não. Apesar de que a capa é bonitona, né? Eu lembro que quando eu comprei, eu falei, nossa, vai chegar um livro maravilhoso aí e tal, bem trabalhado, mas, bom, é isso. Bom, dessa vez eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que eu geralmente faço dos de literatura, porque, como eu acho que 100% das pessoas que assistem esse vídeo, ou elas querem ler o livro, ou elas já leram o livro, eu acho que ninguém se beneficia de eu ficar contando a história do começo ao fim, né? Então eu vou dividir o vídeo em duas partes. Na primeira, eu vou falar mais no geral sobre a história, dar uma pequena introdução e falar meio que sem spoilers, apesar de eu achar que spoiler de história de 2000 anos atrás é meio loucura, né? E na segunda parte eu vou discutir sobre os principais pontos das três narrativas que tem aqui na Oresteia, né? Sem me preocupar muito em contar a história que nem eu falei. E eu vou ver se eu deixo bem divididinho aí no YouTube, ou colocar na editora o tempo, ou algo do tipo pra vocês, se vocês quiserem pular alguma parte ou ir direto pra alguma, vocês conseguirem mais fácil. E a última coisa que eu queria falar antes de começar a comentar sobre a história mesmo, é dizer que esse vídeo tem por base uma aula do professor José Munir Nasser sobre as Eumênides. Não deixem de assistir a aula dele, pelo amor de Deus, tem aqui no YouTube, assistam inteira lá, porque ele comenta sobre muitas coisas e ele vai indo ponto por ponto da história. Inclusive ele dá um panorama inteiro do background, do contexto da Guerra de Troia, que é maravilhoso, que eu não vou conseguir comentar aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. O link para a aula dele vai estar aí na descrição, e eu também recomendo outra coisa para se vocês quiserem se aprofundar mais, que é o Dicionário de Mitologia Grega e Romana do Pierre Grimald. Tem aí o PDF dele, você acha facilmente no Google, mas se vocês não encontrarem, pode pedir pra mim também, que eu já tenho. Bom, agora a primeira parte do vídeo, falar mais sobre o geral da história. Primeiramente, eu gostei muito dessa trilogia, é um negócio realmente maravilhoso. O Ésquilo é um autor que mexe muito com coisas profundas, impactantes, igual exposto nas Rãs do Aristófanes mesmo, que tem vídeo aqui no canal se você quiser lá assistir. Dentre as três peças da Oresteia, né, Agamenon, Coéfora e Eumênides, eu particularmente, a que eu menos gostei foi Coéforas. Eu acho que, apesar dela ser muito legal, né, essa relação da Electra com o Orestes, eu acho que tem muito falatório sem importância, eu não sei, ficou muito monótona comparada com as outras histórias. Particularmente eu gostei mais da Electra de Sófocles, que vai contar do mesmo episódio, né, que está sendo contado aqui em Coéforas, só que da interpretação do Sófocles ao invés da do Ésquilo. Que também tem vídeo aqui no canal, e se você quiser lá dar uma olhada, porque também eu não pretendo comentar muito exaustivamente as Coéforas aqui. E bom, se as Coéforas me pareceram as mais fracas, Eumênides com certeza me pareceu a peça mais forte, mais impactante, e Agamenon ali em segundo lugar, também muito boa. E bom, se você não conhece esse livro, saiba que chama Oresteia, essa trilogia aqui de peças, justamente porque conta da trajetória de Orestes. Apesar de que em Agamenon aqui ele ainda não aparece diretamente, né, e tal, mas tudo faz parte da trajetória que ele está traçando. E é algo, assim, realmente interessantíssimo. Eu recomendo muito que vocês leiam essa história, porque vocês vão estar entrando, assim, em contato com a camada do que há de mais fino na literatura mundial, assim, o que há de mais sublime, por assim dizer. Inclusive, procure saber mais depois. Vai lá pegar aquele dicionário que eu mencionei aqui no vídeo, leia sobre cada personagem, procure lá Orestes, o nome dele, leia sobre ele, procure os personagens que estão incluídos na história, porque vocês vão ver que é um negócio belíssimo. Quanto mais você conhece da literatura grega, quanto mais você conhece da mitologia grega, mais as histórias se abrem pra você, mais elas ficam fantásticas. É um negócio impressionante. Até porque os gregos que estavam assistindo essas peças serem representadas nos teatros daquela época, todos eles tinham esse contexto mitológico que, se você não tiver, você vai perder muita coisa. Todos eles conheciam, fazia parte da cultura deles, então eles estavam imediatamente preparados para entrar em contato com essas histórias. E bom, se você nunca leu nada de literatura grega, eu quero pontuar alguns elementos aqui para facilitar a sua vida também, porque eu fiquei confuso na hora que eu fui ler. Que é, por exemplo, o coro. Saiba que o coro, ele representa mais ou menos a voz do povo, a voz do senso comum, da razão do senso comum. É como se ele expressasse o que o público que estava assistindo aquela peça gostaria de dizer. E até simbolicamente, na hora que as peças estavam sendo apresentadas ali na Grécia, tinha esse papel, porque o coro, ele se situava um pouco abaixo dos personagens principais. Os personagens principais usavam uns negócios nos pés para eles ficarem mais altos, né, todos ali de máscara, etc.
e o coro ele ficava um pouco mais abaixo, ele falava de um ponto mais baixo. E também tem o corifeu, que vira e mexe aparece aqui, saiba que o corifeu é basicamente a pessoa que representa o coro, né? Pega uma pessoa lá que tá dentro do coro inteiro e ela fala pelo coro. Bom, e a última coisa a se falar antes de ir para a segunda parte do vídeo é o seguinte, é uma dica para você ler esse tipo de teatro grego, que é tente alternar e transitar entre dois tipos de abordagem imaginativas. Que é o seguinte, enquanto você lê, tente não apenas imaginar as imagens concretas, as cenas concretas do que você está lendo como se fosse um filme, que é o personagem fazendo isso, transitando para lá, como se fosse verdadeiro. Mas também tente imaginar isso sendo apresentado no teatro, porque essas peças elas foram escritas para serem apresentadas no teatro, então é importante você transitar nessas duas abordagens imaginativas também para que você consiga aproveitar mais da peça, pelo menos é o que eu faço e funciona muito bem. E bom, agora a segunda parte do vídeo onde eu vou discutir um pouco sobre os pontos mais específicos. Primeiro sobre Agamenon. Aqui já fica interessantíssimo porque é possível ver essa trajetória da tragédia do Agamenon e é impressionante porque assim, se você prestar bem atenção, a tragédia não está situada unicamente na resposta dos atos dele, né, ali com o sacrifício de Ifigênia, que aqui no Ésquilo é colocado como uma espécie de bênção para a Guerra de Troia, que vai gerar o ressentimento na Clitemnestra e que vai fazer ela se vingar. Até onde eu sei também tem uma interpretação de Eurípides que chama Ifigênia em Áulide, que conta essa história de Ifigênia, né, e o sacrifício dela, que é um pouco diferente da do Ésquilo, mas na perspectiva do Ésquilo aqui, tem isso, mas também tem a resposta de outro ponto. Porque a Clitemnestra não é a única que se vinga do Agamenon, mas também tem o apoio do Egisto. O Egisto é colocado aqui como alguém que planejou todo aquele assassinato do Agamenon. Então, a tragédia não está situada unicamente nas respostas dos atos do Agamenon, como também numa maldição antiga que vem lá, que culmina em Egisto, por assim dizer. E aí que vem a importância de saber o background mitológico, porque essa maldição ela pode ser traçada aí até Tântalo, depois pro filho Pélops, aí que vai ser o pai de Atreu, e Atreu é o pai de Agamenon e Menelau, né? São os Atridas. Vou até deixar uma imagem da linhagem aí para ficar mais fácil de visualizar enquanto eu explico. Mas a maldição aí, a briga, se dá por causa de um conflito que se teve entre o pai do Agamenon, que era Atreu, e o pai de Egisto, que era Tiestes. Eles são irmãos, então Agamenon e o Egisto, eles são primos. O que aconteceu é que na mitologia, Tiestes pegou a mulher de Atreu e ainda tentou dar um golpe nele para pegar o trono. E aí o Atreu, querendo vingança, ele fez um negócio absurdo, que ele pegou os filhos de Tiestes, matou todos, fez uma espécie de uma janta lá e deu pro Tiestes comer sem que ele soubesse. Aí, bom, o Tiestes come lá, depois vomita, depois que ele fica sabendo, né? Aí depois disso o Tiestes vai querer vingança, né? Se não me engano ele vai num oráculo e aí vai ser falado que ele vai ter um filho e que esse filho que vai vingar ele, e ele vai ter o filho de uma maneira absurda, eu nem vou comentar aqui, é um negócio horrível, por isso se você quiser, procure lá Tiestes no dicionário de mitologia que eu falei e leia por si próprio. E o filho que ele tem é justamente Egisto, e Egisto vai matar Agamenon, culminando essa maldição aí da família, né, meio que resolvendo esse conflito do pai e tal, quando ele se vinga de Agamenon, que era filho de Atreu. E aí que é interessante que a história fica clara, né, porque o Agamenon ele sofre uma espécie de dupla tragédia, ele, além da resposta dos atos dele, que se vem pela vingança de Clitemnestra, né? Também a Clitemnestra não é só pelos atos do Agamenon, ela também era meio louca ali, como dá pra ver na história, ela também tem uns negócios de vontade própria de fazer aquilo, e ela fica justificando nas coisas, apesar dela ser também meio doida, mas não só por isso, mas também pelo fato da maldição culminar no ato de Egisto, em preparar todo o assassinato de Agamenon também. Bom, sobre Coéforas, como eu disse, eu não gostei muito, pretendo nem comentar tanto, já que tem vídeo aqui no canal sobre Electra, mas eu queria comentar um ponto só que eu achei muito interessante, que é o episódio em que a Electra estava desesperada pela volta de Orestes, né, porque ela, como a gente sabe, ela foi criada pela Clitemnestra depois como sendo uma espécie de escrava ali, ela sofria pra caramba. E aí é óbvio, né? Ela pede aos deuses que Orestes volte justamente porque o Orestes vai se vingar de tudo lá e vai restaurar a ordem na visão dela. Só que o que é muito louco é que ela vai lá no túmulo do pai dela, que era Agamenon, e ela vai começar a achar umas pistas de que Orestes está de volta. Ela vai achar uma mecha de cabelo ali, tradição grega, né? E ela vai achar umas pegadas e ela vai falar, nossa, olha esse cabelo, é da mesma cor que o meu, certeza que é de Orestes, olha essa pegada, é do mesmo tamanho da minha. É óbvio que é o Orestes. Ou seja, ela especulou assim, com umas pistas muito vagas, uns negócios absurdos, tipo, a cor do cabelo ser igual, o tamanho da pegada ser igual. Você não entende direito o que ela tá falando. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma certeza absoluta enquanto ela tá falando dessas coisas de que é Orestes. Só que o que é interessante é que após essas especulações, o Orestes aparece na frente dela. E imediatamente ela fica incrédula. Ela não acredita que é o Orestes tem que convencer ela. É justamente nisso. Ele fica falando, meu, você tava aí falando que
Você tava vendo do cabelo, você tava vendo da pegada, agora que eu tô aqui na sua frente, você não tá acreditando que sou eu? Como assim? E é um efeito interessante, não? Porque enquanto ela tava desesperada e super esperançosa ali, qualquer pista parecia ser a certeza mais absoluta. Se eu tivesse que especular alguma coisa acerca dessa passagem, eu diria que é como se a esperança dela, o desespero dela era tão grande que ela colocava uma certeza tão absoluta nisso para substituir, simplesmente suprir a ausência do concreto. Como se ela tivesse uma esperança gigantesca, mas não acreditasse realmente nessa esperança. É como se fosse algo para suprir. Por isso que quando aparece o concreto mesmo na frente dela, que é Orestes, ela meio que não acredita e fica aquela dúvida meio louca lá da história. E bom, agora sobre as Eumênides. Primeiramente, eu só queria falar o quão incrível é a descrição das Eríneas, das fúrias aqui na peça, né? Porque eu praticamente consegui visualizar elas com clareza na minha mente enquanto eu estava lendo, quando eles fazem aquelas comparações com as arpias, com as medusas e essas outras coisas, esses espíritos malignos e tal. Devia ser muito interessante, deve ser interessante saber como que eles faziam para representar elas na peça, no teatro grego mesmo, porque até onde eu sei eles faziam isso de dia e etc, então devia ser um negócio meio louco, mas a imagem sombria que eles colocam aqui é interessantíssimo. E bom, uma das primeiras coisas que eu queria comentar aqui mais profundamente, né, sobre esse aspecto, é um negócio muito óbvio, né, mas é muito interessante, que é a simbologia por trás da existência das Eríneas, da natureza delas e o que elas fazem, né, que é ficar atormentando a consciência daqueles que elas ficam seguindo. Como é falado aqui na história, as Eríneas são justamente aquelas criaturas que vivem na camada mais baixa do Hades, né, como se fosse a camada mais baixa do inferno. E a natureza dela se centra justamente na condenação. Não sei se a palavra condenar cabe muito bem aqui, mas na condenação, no atormento que elas fazem daquelas pessoas que matam parentes, familiares, pessoas de mesmo sangue. E o que é interessante é que o tormento que elas têm que causar na pessoa é justamente ficar repetindo incessantemente o pecado que aquela pessoa cometeu na cabeça dela. Então assim, no exemplo de Orestes, seria como que se elas ficassem lá: você matou sua mãe, você matou sua mãe, você matou sua mãe, você matou sua mãe, isso infinitamente, incessantemente. Então cabe perceber aqui que, seja de um ponto de vista mitológico ou abstraído para um ponto de vista psicológico, a simbologia é praticamente perfeita. Essa tortura que o indivíduo sofre, essas vozes que ficam na consciência dele repetindo e atormentando ele depois que ele comete um pecado grave, putz, cara, você consegue perceber que mesmo abstraindo para o ponto psicológico, isso já se torna uma investigação muito interessante acerca das consequências de se cometer um pecado grave. De certa forma, não é nem uma investigação só da natureza psicológica, como também da natureza da realidade também, porque o que dá para perceber aqui na peça e que vai ter até na discussão da justiça, que eu vou falar um pouco mais aqui, é que as Eríneas, elas não são parte do consciente subjetivo do indivíduo também, mas elas são parte da realidade, tanto que a discussão que vai ficar, o conflito que tem entre ela e o Apolo, que são os novos deuses, é justamente que ela faz parte, a natureza dela faz parte de uma ordem que está além até dos próprios deuses, é uma ordem da realidade. Então isso também é interessante, mas voltando um pouco para o lado psicológico, o que elas representariam seria o que a gente chama de remorso, que é algo horrível, que é algo que te impede de continuar vivendo, que é um tormento que trava a sua vida e tira a perspectiva do futuro, porque se você fica num estado desse de remorso, de ficar se corroendo a sua consciência e tormentando ela o tempo inteiro, você perde completamente a noção de redenção, por assim dizer. Você não consegue superar aquele pecado que você mesmo cometeu. E é por isso que o final da peça é tão belo, porque as Eríneas, que vão representar o remorso, né, ali naquela conversa com Atena no final da peça, elas vão virar Eumênides depois. E aí é como se o remorso se transformasse em culpa. Porque a culpa é diferente, ela substitui esse tormento incessante sem superação por algo que é passível de uma redenção, é algo que é passível de você superar ele e continuar vivendo depois. Ou seja, torna a vida possível mesmo com a consciência ativa do pecado que você cometeu, sem que ele destrua sua consciência completamente. E bom, agora sobre o aspecto que talvez seja o mais importante da peça, que é a discussão acerca da justiça. Primeiro que tem-se aquele conflito óbvio entre as Eríneas e Apolo, né, em que as Eríneas ficam repetindo incessantemente que o Apolo é uma espécie de deus novo que tá brincando com coisas que ele não entende ali, que ele tá subvertendo a ordem que é mais fundamental do que ele, porque como a própria peça aqui diz, né, as Eríneas, elas vêm antes dos deuses. Então o que elas estão reivindicando ali é uma ordem da estrutura da realidade que é anterior aos próprios deuses. Elas estão reivindicando uma justiça mais fundamental do que eles. E é por isso que elas ficam enchendo o saco do Apolo. Tipo, como assim vocês deuses acham que vocês podem fazer qualquer coisa e subverter a ordem do real, assim, né? Porque
Como a gente sabe, o Apolo foi que mandou o Orestes lá matar a mãe dele, né? Esse é o argumento todo da terceira peça, que o Orestes foi mandado por Apolo. E Apolo diz que ele foi mandado por Zeus, então fica esse conflito aí gigantesco entre deuses e a ordem, e uma ordem mais fundamental que vem ali das Eríneas. E é até interessante os argumentos que as Eríneas vão usar ali no tribunal, no julgamento que foi criado para analisar o caso, porque elas vão fazer uma espécie de argumento cru, uma versão crua daquela argumentação do Dostoiévski, né? De se Deus não existisse, tudo seria permitido, que todo mundo já tá praticamente cansado de ouvir. Mas elas vão fazer isso justamente porque elas vão reivindicar lá no julgamento, né, de que se for decidido em absolvição do Orestes, então elas vão estar subvertendo a ordem e as pessoas vão parar de respeitar as leis e vai criar uma confusão, um caos total no qual ninguém mais respeita essa estrutura do real, por assim dizer. E é justamente por isso que a intervenção de Atena é tão forte na peça, porque praticamente você cria um mundo novo. Porque antes você tinha uma espécie de justiça aqui com as Eríneas e depois com a intervenção de Atenas você começa a ter a partir daí uma outra completamente diferente. Uma mais humana, que considera as circunstâncias e não apenas um negócio mais direto, nu e cru, que nem o das Eríneas. Ele tem que lembrar que elas são do fundo do inferno, então a justiça que elas estão reivindicando também não é lá a grande coisa, né? Também não é lá a coisa mais que tem mais compaixão que existe. Até porque, mitologicamente, a justiça que as Eríneas estão reivindicando se chamaria lá em grego Themis, que seria uma justiça meio olho por olho, dente por dente, um negócio mais vingança direto, sabe? Somou 2 aqui, tem que subtrair 2 aqui, e é assim que funciona. E depois da intervenção de Atena, você tem uma justiça que se chama Dik, que é uma espécie de justiça que se faz pelos céus, e não, contrariamente à justiça das Eríneas, né? Que é do fundo do inferno. Até na peça fica claro isso, a simbologia, né? O tribunal é montado no alto da montanha, ou seja, tipo, é o julgamento pelo alto, é o julgamento em harmonia com os céus, e toda essa espécie de simbologia que tem aí, né? E aí também tem o final da história, que vai ser interessantíssimo, que é a transformação das Eríneas em Eumênides, né? Porque as Eríneas estavam furiosas depois de perderem o caso com a absolvição de Orestes, então elas ficam falando que elas vão lançar maldição, praga em Atena, tão louca lá. E a Atena ela vai chegar e vai meio que acalmar elas e convencer elas a serem serem criaturas benevolentes, a se transformarem em criaturas benevolentes. Tanto que ela vai até dizer, né, que depois vão ter cultos a favor das Eríneas, que agora vão ser Eumênides, e toda essa espécie de coisa. E o que é interessante, Eumênides quer dizer justamente benevolentes. Então a última peça são as benevolentes, né, elas são transformadas em criaturas assim. E é interessante como tudo se combina nessa peça, né? Não só o aspecto mitológico, como também a discussão acerca da justiça, como a discussão acerca da psicologia, né? A perspectiva psicológica dos personagens, porque agora você não tem um julgamento do inferno com o remorso, você tem um julgamento do alto com a culpa e possibilidade de redenção, toda essa espécie de coisas. É uma peça maravilhosa, essa trilogia aqui é um negócio absurdo de tão bom. É legal pra caramba que ela vem vindo com um aspecto super pesado, super sombrio, assim, de morte, assassinato e etc, etc, e ela termina de um jeito triunfante, até o aspecto trágico é bem fraco, né, porque o Orestes ele não morre, não acontece nada de errado com ele, é absolvido no final. E a última curiosidade que eu queria falar aqui é acerca do voto de Minerva, né, que eu não sei se vocês perceberam, mas Atena dá um voto de Minerva ali pro Orestes, porque se ficasse empatado, aonde ela votou teria mais peso, então esse lado ia ganhar. E o que é interessante é que o voto de Minerva vem justamente daí mesmo. Minerva é um outro nome para Atena, um nome posterior, não sei se é romano, o que é, mas... Bom, agora vocês sabem que o voto de Minerva vem daqui. E bom, eu vou finalizar o vídeo com uma frase do coro que eu deixei marcadinha aqui, que eu achei super interessante. Aqueles que vivem sob as asas de Palas têm o respeito de seu pai. E aí, como a gente sabe, né, Palas é um outro nome para Atena, tanto que chamam o tempo inteiro essa deusa nas histórias de Palas Atena. E como a gente sabe, Atena é a deusa da sabedoria, o pai dela é Zeus, Zeus é o maior deus lá, é o que comanda tudo. Então se você tivesse que fazer uma tradução para os termos atuais, seria algo como... Aqueles que vivem sob a sabedoria têm o respeito de Deus. E mesmo que traduzir dessas formas essa passagem talvez soe meio errado, eu achei um negócio maravilhoso, eu não queria deixar passar aqui. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me enrolei, se algo ficou confuso, ou eu deixei de falar alguma coisa que você queria ver eu falar. Se alguma dessas coisas aconteceu, por favor deixe aí nos comentários, a gente conversa, etc, vai ser bem interessante. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos de literatura como esse, de livros de filosofia, livros do C.S. Lewis, tem vários projetos aí no canal. E é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima aí. Valeu!